A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 5. E prepare o teu coração, porque Deus está chegando com justiça e com restituição na sua vida. O versículo 5, a palavra de Deus fala o seguinte: Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó: Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú: Traze-me uma caça e faz-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faz-me o que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 belos cabritos. Prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: Vê-me, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo. Fazendo-o de tolo e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição? Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho, e tão somente faze o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Aqui, irmãos, conta a história de Jacó e do irmão Esaú. Quando a gente lê a história, a gente percebe que existe uma preferência para os pais. Por exemplo, aqui no caso, Isaque gostava de Esaú. Gostava das caças que Esaú trazia e preparava os pratos. E a Rebeca, ela tinha uma queda maior por Jacó. Então já começa um grande problema aqui dessas diferenças sentimentais que pai e mãe muitas vezes geram dentro de família. Isso não deve ocorrer. Se Deus te dá filhos, tem um que talvez seja mais maleável, mais fácil de lidar e um outro mais rebelde, mas você tem que amar igual. Quando nós tratamos com igualdade, buscamos fazer com igualdade, a situação se torna bem mais fácil. Como ela protegia Jacó, e ela escutou Isaque falando para Esaú, para preparar uma caça para ele, porque ele ia passar a bênção, né, abençoá-lo, e ele era o primogênito, ela falou: não, eu vou colocar Jacó para receber essa bênção que é de Esaú. Quer dizer, a própria mãe traindo o filho mais velho. E colocando o irmão numa situação também de traição. Que isso depois, no futuro, traz uma certa cobrança para Jacó. Então, no final, ela ainda fala, quando ele questiona, ele fala: olha, se meu pai não me abençoar, eu não quero que ele me amaldiçoe, senão eu não vou ser abençoado, mas vou viver aí amaldiçoado pelo meu pai, eu não quero. Ela fala: não, que toda maldição sobrecaia em mim. Então, às vezes, a gente vive umas tramas dentro de família que é muito complicado. E para Isaque foi doloroso, por quê? Porque Isaque tinha uma preferência maior por Esaú e pelas ordenâncias de Deus, quem tinha que receber essa bênção era Esaú, que era o primogênito. Apesar deles terem nascido, né? Aqui a Bíblia fala que eles eram gêmeos, né? Nasceram no mesmo tempo, na mesma hora, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Que parece que Esaú nasce primeiro, depois Jacó sai. Então, a gente fica naquele negócio, né? São irmãos, olha que situação. E às vezes a gente está numa situação que a gente vive num lar que é assim. Não importa se você nasceu primeiro, não importa se você nasceu depois. Geralmente quem nasce primeiro tem muito mais regalia do que os outros, né? Ou geralmente tratam muito bem o primeiro, o do meio é sempre maltratado e o caçula, quando vem por ser a raspinha do tacho, é bajulado. Então tem aquelas preferências. Eu fui a caçula da casa, eu vou falar uma coisa, eu não tive essas regalias que muitas vezes um caçula tem. Eu fui bem espizinhada, bem perseguida. Então a gente percebe, e a gente percebe nos pais da gente essas preferências, né? A gente percebe que existe uma preferência. Só que isso, irmãos, tem um peso e um preço a se pagar num futuro bem próximo. Ao qual situações assim constrangedoras acabam muitas vezes acontecendo. Eu falo porque as escolhas que os meus pais fizeram não foram boas. Trouxeram muito problema para eles na velhice.
trouxeram problemas na velhice. Então isso serviu de lição para mim. Então nós temos que tratar os filhos com igualdade. Por mais que um gênio do outro seja diferente, mesmo que um dê mais trabalho do que o outro, você tem que tratar com igualdade. Né, impor respeito, fazer as coisas. Deus dá equilíbrio, Deus dá sabedoria para a gente lidar. Né? Tem hora que tem filho que faz coisas que você não vai ficar doando coisas nas mãos desse filho, uma vez que ele está sendo extremamente rebelde. Tem alguém na sua casa, por exemplo, que te dá muito trabalho, você não vai ficar soltando bênçãos na mão dessa pessoa como você dá muitas vezes para o outro. Às vezes você tem que pôr um certo limite. Mas Deus vai dando sabedoria. Em termos de afeto, eu não aconselho ninguém a ser desse jeito. Se Deus nos ama com os pecados que nós temos, nós também temos que aprender a amar os filhos também que são falhos muitas vezes. Mas tem situações que às vezes você é filho e você está dentro de uma situação familiar, eu não sei qual que é a situação familiar que você está, que existem algumas diferenças. E é dentro dessa diferença que Deus está entrando para te dar uma grande vitória. Porque o que Deus vai fazer agora? Deus vai chegar com uma grande justiça onde você está sendo injustiçado. Porque estão querendo passar aí um drible em você. Estão querendo tirar o seu privilégio de primogenitura. Estão querendo tirar aquilo que é seu por herança. Estão querendo tomar posse de algo que pertence a você. Ou de algo que teria que ser dividido e a sua parte não estão querendo trazer para você. Estão querendo usurpar da sua parte. Você não quer prejudicar ninguém, porém você está sendo prejudicado, você está sendo lesado. Você está sendo punido por algo que você não tem o porquê ser punido. E Deus conhece tudo isso na nossa história, irmãos, Deus sabe. Então, muitas vezes nós passamos por processos de constrangimento, por processos muitas vezes que eles nos tiram de determinadas heranças, arrancam os nossos direitos, achando que nós, vamos simplesmente acatar o processo, vamos ficar naquela condição, vamos aceitar tudo com a boca fechada e que nada vai acontecer. E às vezes fazem de um jeito que você fica realmente com as mãos atadas. Você fica diante da justiça muitas vezes até sem recurso. Só que Deus, ele sabe chegar e trazer para nós uma grande justiça. Deus, ele sabe vir e mudar o nosso cenário, mudar as nossas condições. Então Deus manda você acalmar, porque tem irmãos e irmãs aqui que você está passando por um processo de injustiça muito grande. Tem pessoas aqui que você já foi prejudicado há muitos anos atrás. Não é um prejuízo que te deram agora. Deserdaram você há muitos anos atrás. Consumiram a herança que você tinha. Acabaram com os teus direitos. Só que Deus manda dizer para você, eu vou restituir tudo que foi arrancado. Você vai falar assim, dela não tem como, já foi distribuído. Deus traz a restituição. Se acharam que iam deixar você no fundo do poço, Deus restitui isso de uma forma tão sobrenatural que você passa a ter mais do que quem te roubou. Mas vão ver você exaltada e exaltada. Deus tem capacidade de mudar situações, irmãos. Deus até mata para te dar vitória, se for o caso. Tem situações aqui que Deus manda dizer para você, a pressão está muito grande, só que eu vou matar, eu vou descer a cova para poder te dar uma grande vitória. E não coloque a mão naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu estarei fazendo. Mas aquilo que é seu vai chegar nas suas mãos. Porque entraram na sua história injustamente, te humilharam, te espizinharam, tiraram você de um cenário que não era para você sair, era para você ter ficado lá e ter recebido aquilo que era seu por direito. Então não adianta a família muitas vezes unir, irmãos, unir força, arquitetar, marcar reuniões, denegrir você. Porque às vezes a família ela não se contenta em ficar só entre elas falando mal, né? Ela leva para a parentela. Ela vai fazendo o vento soprar. Ela vai criando situações constrangedoras que parece que o bruxo e a bruxa da história é você. Só que você está na luz, você não está nas trevas. E você tem um dono, que é Deus, que tem poder sobre todas as coisas. E ele manda dizer para você, eu vou quebrar protocolo para poder te dar vitória. Mas aquilo que é seu, aquilo que está, dentro dos teus direitos, que faz parte de um cenário, de algo que Deus já te prometeu, ele vai fazer chegar nas suas mãos. Então vai acontecer um reboliço por esses dias, vai acontecer uma mudança, um mexer de Deus tão sobrenatural, que aquilo que é seu virá nas suas mãos. E você não vai ter que temer nada, simplesmente confiar. Você pode até falar assim dela, mas não tem como, é impossível. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, exerça a tua fé, confia. Porque Deus vai fazer um rebuliço tão grande diante dessa história, que aquilo que é seu vai acabar vindo para as suas mãos.
Aquilo que é seu vai acabar vindo para suas mãos. E Deus manda dizer para você, eu vou te dar recurso. Tem pessoas aqui que aquilo que é seu vai vir para suas mãos, nem que você tenha que dispor de algum valor para poder obter aquilo que era seu por direito. Deus manda dizer para você, eu reduzo o valor, coloco o valor desse tamanho. Você vai pagar algo irrisório. Mas que Deus vai colocar a situação no estreito, vai, e aquilo que era para ser seu vai voltar para suas mãos. E nunca vão poder falar que você fez algo errado para adquirir aquilo. Pelo contrário, vão aprender a te respeitar. Ainda vão vir ainda com a cabeça baixa. Porque diante da situação que Deus vai montar, Ele vai montar algo que a pessoa vai vir necessitada. E aquilo que tanto fez questão de ter, que tanto te humilhou, que tanto te falou, vai vir te pedir ajuda. Vai ver se você quer ficar. Sabe aquela história assim que a pessoa já não tem mais o que fazer, vai lá e vende a preço de banana, para você entender? É mais ou menos isso que vai acontecer. Então Deus manda falar para você, acalme o teu coração, porque eu estou chegando com uma grande justiça. Com uma grande justiça diante daquilo que fizeram com você, te deserdaram, porém eu vou chegar com uma grande restituição. Tem situações aqui que os irmãos estão passando problemas desse tipo em justiça. Só que Deus manda dizer para você, eu vou até os doutores da lei e vou fazer com que esses capas pretas aí, que são os juízes, venham entender o seu lado. Então não adianta mentir, não adianta vir com falsa testemunha, não adianta colocar, sabe, provas falsas, documentos falsos, para tentar arrancar aquilo que é seu, porque não irá conseguir. Porque eu estou chegando dentro de uma situação, vou fazer com que toda essa documentação seja apreciada, vou dar entendimento, vou capacitar as autoridades, os doutores da lei, para ver que você está com a razão na história. E o direito que é seu virá nas suas mãos, porque estão achando que vão ganhar tempo, que vão conseguir te cansar, que vão ter vitória, e não vão conseguir nada disso. Não vão conseguir porque Deus não vai deixar. Ele vai chegar justamente nessa causa para te dar uma grande vitória. Irmãos, quando Deus chega para reverter uma situação, eu falo por mim, pelas situações que eu vivo. Deus, ele mexe em situações que a gente nem acredita. Ele faz coisas que se nós tentássemos, por mais que você pagasse, sabe, os melhores profissionais que existam no mundo, não ia conseguir fazer certas coisas que Deus é o único que tem capacidade para fazer. Porque o poder está nas mãos dele. Deus, ele mata e ele não vai preso. Deus, ele manipula e ninguém vem processar. Ele anula determinadas coisas e ninguém nem tem como revogar aquilo. Então Deus manda dizer para você, não adianta, pode buscar ajuda em quem for, pode dispor de dinheiro, pode fazer o que for, porque tem situações em que a pessoa já gastou tanto e na verdade ela já gastou e o que ela gastou ela não vai rever mais. E tem situações em que a pessoa está confiando em determinados profissionais para que depois que tiver de pós de vitória, pagar, vai acabar perdendo tudo, porque o que vier para a mão dela vai acabar tendo que ressarcir os profissionais e ela vai acabar ficando sem nada, porque a ganância ela faz isso. A pessoa que é muito gananciosa, que quer tudo, principalmente o que é do outro, chega uma hora que ela fica sem nada. Com uma mão, ela tenta arrancar. E com a outra mão, ela perde tudo. Satanás dá com uma mão e ele tira com a outra. Então toda a indução do inferno que está acontecendo sobre a sua história, a mente dessas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para poder deturpar a história, arrancar aquilo que é seu, te prejudicar, te deixar envergonhado, envergonhada. Tem pessoas aqui que você carrega promessa de Deus há muito tempo diante de algumas situações. Só que Deus manda dizer para você, eu não esqueci e estou trabalhando desde o dia que eu te prometi até os dias atuais para poder colocar na sua mão uma grande vitória. E tudo que aconteceu de lá para cá, troca de profissionais que teve, situações aí em que profissionais não trabalharam, situações que você viu que estava parada, que você ficou atrapalhado e atrapalhada, Deus manda dizer para você, tudo isso eu contemplei, teve coisas que eu permiti, porque eu estou montando uma situação ao qual você não tem compreensão dela, mas você vai usufruir do resultado dessa situação daqui a pouco, porque o que está chegando para você é uma grande vitória. Agora é o bater do martelo de Deus diante dessa situação. E uma vez que Deus bateu o martelo, acabou. Não tem mais como voltar atrás. E Deus manda dizer para você, eu vou ressarcir até os anos que você ficou parado e parada aí esperando essa situação. Deus vai monetizar
todo o embaraço dessa história, todo o processo que você teve que aguardar, esperar, que você ficou maçantemente sofrendo diante de tudo isso. Porque se tudo isso tivesse se resolvido num prazo muito rápido, você teria feito milhares de outras coisas. Teria aberto várias portas na sua vida. Teria te aliviado em vários sentidos. Só que Deus manda dizer para você todo o sofrimento que essa situação te causou durante os anos. Todas as humilhações, todo o processo que você teve que passar, as coisas que você teve que ouvir, acusações que você teve que enfrentar. Ele vai chegar com grandes recompensas diante dessa história. Ele vai chegar com grande restrição e de uma forma assim que você não vai ter nem como agradecer o Senhor pela plenitude do que ele vai fazer, pela grandeza do que ele vai te entregar. Então não tem tempo perdido com Deus, irmãos. Passa-se o tempo para nós, mas para Deus não passa. Então ele manda dizer para você aquilo que você acha que desvalorizou, com o tempo eu vou fazer valorizar. Você vai falar assim dela, mas se você vê a condição daquilo que eu tenho, daquilo que está na mão do outro, daquilo que eu preciso receber, porque tem situações aqui que os irmãos viu aquilo que era seu deteriorar. Você viu aquilo que era seu, o tempo corroer. Só que Deus manda dizer para você, eu faço valorizar. Eu faço valorizar. Talvez a estrutura esteja corrompida, mas o solo está o mesmo. E Deus faz o solo valorizar. Recompensa toda a estrutura que foi corroída. Então Deus sabe trabalhar, Deus sabe chegar e Deus sabe montar cenários, Deus sabe valorizar aquilo que é nosso, irmãos. Deus sabe fazer a situação crescer. Às vezes a gente não entende, porque a gente vê um cenário que a gente fala, poxa vida, aquilo que é meu está apodrecendo. Ninguém resolve nada, ninguém faz nada. Está lá parado, está lá estagnado. Porém, Deus está fazendo aquilo valorizar e você ainda não percebeu. A redondeza já cresceu, o lugar já valorizou. Deus traz algo. Deus faz com que venha uma situação próspera, alguma coisa que se aproxime daquilo que é seu, que traz uma valorização para o lugar onde você está. Deus sabe mexer, irmãos, Deus sabe movimentar situações aí para valorizar o que é nosso. E você não precisa se preocupar com nada. Então Deus manda dizer para você, eu vou valorizar aquilo que era seu de um jeito que na hora que chegar na sua mão você vai falar, meu Deus, o dinheiro multiplicou. O negócio era para reduzir com o tempo, era para ter ficado mínimo, e o negócio, nossa, rendeu, agora multiplicou. Eu não sei nem explicar o que aconteceu. Porque milagre a gente não consegue explicar, a gente tem que viver o milagre. Milagre se vive, não se explica. Então acalma o teu coração, porque Deus não perdeu o controle dessa peleja, não perdeu o controle dessa história. E você vai deixar esses malfeitores nas mãos de Deus. Pessoas gananciosas, pessoas que gostam de usurpar aquilo que é do outro. Eu sempre falo isso para vocês, Deus não tem negócio com ladrão, irmãos. Não tem. Pode ter a patente que for, pode fazer da maneira que for, que não tem. Quando você analisa a história ali de Esaú e de Jacó, Deus já tinha um futuro diferente para Jacó. Deus já tinha designado que ele ficaria no lugar de Esaú. Só que a Rebeca não precisava colocar a mão naquilo. Se ela tivesse deixado para Deus fazer, teria sido feito de um jeito diferente. Trouxe uma mágoa profunda para o coração de Isaac. Que, querendo ou não, ele enganou o pai. Qual o pai, qual a mãe que gosta de ser enganado pelos filhos? Então trouxe uma dor profunda para aquele pai. Não havia necessidade de agir daquele jeito, mas o nosso Deus é um Deus de justiça. Então eram duas nações ali que não iam se dar. E a nação mais velha, a primogênita, ia servir a nação mais nova. Porque quando nasce pessoas, quando tem um neném crescendo no ventre de uma mulher, Deus vê como nação. Então ali tinham duas nações, a de Esaú e a de Jacó. Então não havia necessidade de agir daquele jeito. Se Deus uma vez já tinha determinado que assim seria, era melhor não colocar as mãos. Trouxe uma mágoa profunda, só que Jacó teve um preço alto a se pagar. Esaú perseguiu para matar. A Rebeca, que queria tanto o filho próximo, teve que ficar longe, pagou o preço. Ela pagou o preço, ela não conviveu com o filho, ela nunca mais viu. Jacó foi morar longe, ela ficou longe do filho que ela amava. Isso pagou o preço, irmãos, Deus sabe mexer. Às vezes a gente quer que Deus faça justiça e a gente fala assim, não, Deus, o Senhor tem que fazer assim, 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 assim.
Só que o jeito que você quer que Deus faça justiça não vai causar dor em quem te prejudicou. Mas Deus sabe o ponto fraco daquela pessoa e Deus sabe o que é valoroso para ela, o que é valoroso para ele. E Deus vai exatamente aonde mais dói. E é uma dor profunda, uma dor eterna, que depois ela vai ter que conviver com essa dor. Então tem hora que a gente pede justiça para Deus, a gente fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça desse jeito, eu quero que o Senhor tire isso, que o Senhor faça aquilo. E isso não vai causar dor nessa pessoa. E Deus falando para você, descansa em mim, esquece isso que eu sei fazer justiça. Por quê? Porque Deus sabe o que dói naquela pessoa. E a justiça não vai ser feita do jeito que você quer, mas vai ser feita do jeito que Deus projetou. E a justiça de Deus dói profundamente, irmãos, é uma dor que dá no osso. Então chegou um determinado momento ali que ela tramou, ela fez, porém ela pagou um alto preço. Por quê? Porque ela nunca mais viu o filho que ela amava. Rebeca teve que viver longe de Jacó, não viu as esposas, não viu os netos, não participou de nada da vida dele. Não participou de nada da vida dele. Ela não conseguiu ter esse privilégio. Ela teve que ver o filho indo embora, o filho foi fugido embora, porque se ele ficasse, Esaú ia matar. Esaú era um homem, era um caçador. Então a probabilidade de Jacó sobreviver era mínima. E Jacó depois passa pela traição do tio lá na frente. Ele foi buscar refúgio na casa do tio, porque a mulher que Deus tinha para ele estava lá, que era Raquel, que era a filha de Labão, que era o tio dele, era a prima dele. Então ele teve que trabalhar 14 anos para ter aquela mulher. Depois ele teve um problema com José. Olha como que vai vindo as coisas. Porque o filho que ele amava era José. E o que aconteceu? Os irmãos tiveram inveja. Exatamente o que ele fez com o irmão lá atrás. Ele teve, né, a mãe teve inveja da primogenitura de Esaú. Ele também teve, porque ele concordou com a mãe. Ele poderia falar, não, eu não vou fazer isso. Ele poderia se impor com a mãe. Aí o filho foi lá, passou pela mesma situação que ele. Coitadinho de José. Foi vendido pelos irmãos, parou lá no Egito. Ele teve que sofrer a dor de saber da morte, né? Que era mentirosa a história, mas ele sofreu com a dor da morte de José. Passou anos da vida dele de luto. Depois descobriu a trama dos filhos. Não podia falar nada, né? Porque errou. Cometeu o mesmo erro da mãe. Ao invés de tratar com amor todos os filhos, foi amar mais José porque era fruto da mulher que ele amava, da mulher que ele queria bem, da mulher que ele né, fazia de tudo para poder ter ao lado. Tanto que ele trabalhou 14 anos para ter a mão dessa mulher. E diante dessa diferença de sentimental que ele fez, ele pagou um alto preço por isso. Então, tudo aquilo que a gente colhe, tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente colhe. Então, tudo aquilo que ele colheu decorrente de muitas coisas que ele fez lá atrás. Então, por mais que Deus tenha abençoado, por mais que Deus tenha dado uma nação para ele, por mais que Deus tenha feito coisas maravilhosas, aquilo que ele fez de errado lá atrás, ele teve que colher, não teve como. Trouxe sequela para a vida dele. Então tem hora que Deus fala assim pra gente, acalma, não faz nada, não se precipita, não amaldiçoa, não condena, não julga, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque tudo que você está plantando agora, você vai colher lá na frente. Então a gente precisa maneirar nas nossas atitudes, cuidar da nossa palavra, ser fiel a Deus, fazer o que Deus está pedindo, porque uma vez que você é fiel ao Senhor, Ele é fiel a você. Uma vez que você não é fiel a Deus, a situação se complica. Então nós temos sempre que caminharmos sabendo que Deus está no controle de tudo, que não existe maldição lançada sobre a nossa vida que vai prevalecer, que Deus tem capacidade de reverter as situações e trazer honra para a nossa história, que é o que Ele vai fazer agora. Então Ele manda dizer para você, não tem documentação, não tem nada lá determinado que vai ficar do jeito que tá, porque eu estou chegando para dar a última palavra nessa história. Tem situações aqui que tem irmãos que vai falar assim dela, já deu o veredito. Já foi resolvido. Já foi dividido de uma forma injusta, mas foi. Só que Deus manda dizer para você, vai haver um reboliço que vai precisar novamente mexer nisso daí. E diante dessa mexida que vai ter, aquilo que estava irregular, aquilo que estava sendo injusto,
passará a ser justo, porque Deus agora vai mexer nessa documentação, para que isso volte a ser regularizado e ser feito da maneira correta. Então vai ser achado um defeito. Vai acontecer algo aí que vai ter que mexer novamente nisso. E quando voltar, você não vai achar que está retrocedendo, pelo contrário, está voltando justamente para Deus poder remexer e colocar na sua mão uma grande vitória, porque é assim que Deus faz. Deus nos dá vitória. E tem situações em que você está esperando há muito tempo que Deus manda dizer para você: eu estou valorizando aquilo que é teu e você ainda não entendeu. Mas já está às portas a resolução desse problema, porque eu estou chegando para resolver. Eu estou chegando para colocar em dia e trazer a restituição do tempo que aos teus olhos foi perdido, que você teve grandes prejuízos, para colocar aí grandes vitórias nas suas mãos. Então acalma, porque quando chega o tempo da restituição na nossa vida, irmãos, a gente pode até passar por escassez, raiva. Tem pessoas aqui que você chorou muito, você foi muito humilhado diante do processo, humilhada diante do processo. Acharam que poderiam falar o que quisessem, né? Te humilharam com palavras, com atitudes. Te ignoraram. Fizeram festa e não te chamaram, como se você não fizesse parte da família. Montaram reuniões aí que você nem participou. Assinaram documentos sem o seu consentimento, sem você saber o que estava sendo feito. Manipularam pessoas ao redor como se você não tivesse merecimento em receber. Só que Deus vê tudo isso, irmãos. Deus analisa tudo. Ele ouve tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vê todas as coisas. Não tem para onde a gente correr. Quando a gente anda na luz, quando a gente anda corretamente, quando a gente faz as coisas certas, tudo aquilo que é nosso acha o caminho da nossa casa, da nossa vida. Vem para nós de qualquer jeito, porque Deus manda, Deus trabalha. Então Deus manda falar para você: acalma o teu coração, porque o que está chegando agora é uma reviravolta, um rebuliço. E diante desse rebuliço que está vindo, ele está chegando para colocar as coisas no lugar. Agora o rebuliço que está vindo é para colocar as pessoas que foram desonestas com você nessa situação em um grande estreito. Porém, aquilo que é seu está chegando nas suas mãos. Está chegando nas suas mãos. Fizeram uma negociata aí, colocaram você aí em um processo para te dar grandes prejuízos. Deus manda dizer para você: acalma o teu coração, porque eu vi tudo. Contemplei tudo, sei o que passa no coração do outro. Sei o que foi arquitetado. Você não ficará no prejuízo. Tem pessoas aqui que você comprou coisas que você não recebeu. Você fechou negócios que quando você assustou, você ficou num prejuízo tremendo. Só que Deus manda dizer para você: eu estou chegando com justiça nessa causa. Estou chegando para revolucionar. Estou chegando para mostrar que você tem um dono. Ah, é um crente, é um cristão? Ah, dá para passar a perna. Ah, esse povo aí não sabe o que está fazendo. Ah, cristão perdoa tudo. Fica tranquilo e tranquila que dá para mexer nisso daí. Ah, não tem recurso? Ah, não tem entendimento? Não teve escolaridade suficiente? Não tem doutorado? Não tem problema. Não vai entender o que está escrito, vai assinar. E a gente faz o que a gente quer depois. Ah, não é assim não, irmãos. Tem hora que a gente não tem sabedoria diante de algumas situações, mas o nosso Deus tem. Nosso Deus entende de todos os assuntos, todas as profissões que surgiram nessa terra e que estão para surgir. Deus tem entendimento sobre todas elas, porque toda a inteligência humana é baseada na inteligência de Deus. Antes do homem criar algo, Deus já sabe sobre aquilo ali. É Deus que está permitindo o homem descobrir, o homem desenvolver, o homem criar. O avanço da medicina, você acha que veio de onde? O avanço da ciência vem de onde? É Deus que permite. É Deus que permite que a humanidade avance diante da inteligência dele, porque quem dá inteligência para o homem é o Senhor. Ele tem controle sobre todas as coisas. Aonde que é a sua conexão com o reino? Que eu sempre falo para os irmãos: esse coração aqui é um músculo que bombeia sangue para o teu corpo. Aonde que está a sua inteligência? Qual que é o coração que Deus fala na Bíblia? É a sua mente. Aonde que você se conecta com Deus? Através do seu intelecto, através da sua mente, do seu cérebro. É onde existe a fonte de energia, a conexão que você tem com Deus ou com o inferno. Então a sua escolha provém do seu coração. Aqui vem as nossas emoções, os nossos sentidos. Você pode ver que quando tem uma morte cerebral, não adianta mais. O corpo pode até estar funcionando ali mecanicamente, mas o cérebro apagou, não tem mais vida.
Agora, se o cérebro tem vida e o corpo está ali paralisado, uma hora pode acontecer do corpo voltar a funcionar novamente. Porque o comando está aqui. Então as pessoas falam assim, não tem estudo suficiente, não tem qualidade suficiente, não tem discernimento suficiente. Determinados assuntos, a gente não domina tudo mesmo. Qual o ser humano que domina todos os assuntos? Não existe. Não existe. Só que o que acontece? O nosso Deus sabe todas as coisas. Ele é o único que tem poder sobre todas as coisas. Então, num determinado momento, aquilo que nós não dominamos, o nosso Deus domina. E quando vê que tem algo errado, ele entra com a providência. E ele levanta pessoas capacitadas para nos ajudar. Porque nós somos um pelos outros aqui nessa terra. Não tem como você viver sozinho. Se colocar você num lugar para você viver sozinho, você enlouquece. E você tem capacidade de fazer tudo sozinho? Não tem. Nós temos dons para algumas coisas, para outras coisas nós não temos. Deus é equilibrado, irmãos. A natureza não é desequilibrada. A mesma coisa é a raça humana. Aquilo que nós não temos capacidade para fazer, Deus dá o dom para outra pessoa. E a outra pessoa nos abençoa. E nós somos um canal de bênção na vida de outras pessoas. E assim é um ciclo. Que está interligado um no outro. Se fosse assim, Deus não se preocupava tanto com família. Se todo mundo fosse extremamente individual. Para que constituir família? Não precisava da união de um homem e uma mulher para nascer uma criança. Poderia nascer sem precisar dessa junção, dessa unção. Então, Deus tem controle sobre tudo. Quando nós analisamos a inteligência de Deus, a gente descansa com relação a qualquer assunto. Então, tem assunto que você não está dominando e você está com medo. Você está achando assim que, diante daquilo que você não domina, diante daquilo que você não consegue entender, que as pessoas vão te passar a perna. Deus manda dizer para você, aquilo que é seu vai vir na sua mão. Eu vou colocar na tua mão. Vai ser registrado em cartório. Vai ter carimbo. Não vai ter como falar, não, isso daqui não é dele, isso aqui não é dela. Porque Deus está chegando com justiça. E aquilo que você não pode, aquilo que você não está entendendo, Deus vai te capacitar, vai colocar pessoas que são anjos nessa terra para ajudar você. Para te defender, para te auxiliar e te orientar. Então descansa, porque tudo aquilo que você necessita, Deus já está chegando para te ajudar. E tudo aquilo que é seu vai vir nas tuas mãos. Você não ficará sem a sua herança. Não ficará. E Deus manda dizer para você, aquilo que está ocupado, que é seu, Deus vai desocupar. Você se prepara, porque vai vir uma ordem aí, essa ordem vai vir de uma forma humana. Mas essa ordem, na verdade, está vindo de Deus. E Deus vai mandar desocupar. Vai ter que sair para você tomar posse. Vai ter que sair para ser vendido e compartilhado. Vai ter que sair para Deus poder fazer justiça. Que agora Deus vai tirar. Chega de palhaçada, chega de prolongar, chega de protelar, chega de inventar história. Agora não vai ter recurso mais. Sabe quando chega no limite do limite? Agora Deus vai colocar limite aí que não vai ter como a pessoa avançar mais. Mas aquilo que é seu vai vir para suas mãos. Então não se desespera. Você vai falar assim dela, mas são 3 contra 1, são 5 contra 1, são 10 contra 1, 20 contra 1. Não tem problema. O seu Deus e você é a maioria. Não importa a quantidade que se uniram. E Deus manda dizer para você, depois que eu fizer essa justiça, você vai ver que essa panela e essa quadrilha não permanecerá junto. Vai dissipar, vai cada um para um canto, com a cabeça baixa e com o rabo entre as pernas. Porque é assim que Deus faz. Tentaram te envergonhar, só que agora Deus vai te honrar. E aqueles que tentaram te envergonhar vão ter que passar pela justiça de Deus agora. Ai daqueles que caem na mão do Deus vivo. Ai daqueles que mexem na menina dos olhos do Senhor. Vai pagar o preço. Então prepare aí para receber o que é seu por direito, porque é isso que Deus está trazendo para sua história. Diante de um grande reboliço, o direito está vindo para suas mãos. E vai ser tudo registrado, colocado no documento, tudo direitinho, para não ter dúvida. E nunca mais vão tocar na sua vida e vão tentar tocar naquilo que é seu. Deus sabe fazer justiça. Toma posse da sua vitória. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça, Pai. Que tudo aquilo que é nosso, Senhor, que está na mão dos outros, que o Senhor faça vir para as nossas mãos. Que o Senhor entregue nas nossas mãos o nosso direito. Que o Senhor faça, Pai, no nome de Jesus, abençoar a nossa vida. Que o Senhor entregue... Nós não queremos nada que é do outro, Pai, só aquilo que é nosso por direito. Porque aquilo que é do outro na nossa vida vira uma maldição. E nós queremos bênção na nossa história para que o teu nome seja glorificado. Mas aquilo que é nosso, Pai, que o Senhor entregue corrigido, monetizado, que o Senhor entregue, sabe, com juros, diante de todo sofrimento, vergonha e angústia que nós passamos.
E que o Senhor transforme toda maldição lançada em atitudes e palavras na nossa vida em bênção. Nós aguardamos por essa honra, Pai. Nós aguardamos por essa restituição com o coração cheio de alegria. Nós confiamos no Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Toma posse aí dessa palavra, confia nela, descansa porque Deus está trabalhando. E Deus manda dizer para alguns irmãos aqui que você está orando, a causa nem é sua, é de alguém que você ama. Não sei se é filho, se é genro, eu não sei quem é. Só que Deus manda dizer para você, a palavra é para você sim. Toma posse dela porque eu estou indo visitar a causa dessa pessoa que você tem colocado nas minhas mãos. E aquilo que é dela, por direito, virá para ela. Não sei se é um processo de separação que você foi aí injustiçado, injustiçada. Aquilo que é seu, Deus manda dizer para você, eu vou colocar nas tuas mãos. Eu vou colocar nas tuas mãos. Você pode até falar assim dela, mas já vendeu aquilo que era meu. Já passou para uma outra pessoa, não tem problema. Deus trará restituição para a sua vida, mas que essa pessoa verá você restituída, restaurada e honrada, verá. Não tem problema ter vendido. Não tem problema. Deus faz chegar na sua mão aquilo que é seu. Ou Deus coloca essas mesmas coisas nas suas mãos de novo, faz essa terceira pessoa te entregar, te dá condições de você adquirir, ou Deus faz você receber isso de uma outra forma, ao ponto de quem te roubou, de quem te lesionou, ver você de posse de vitória. Mas aquilo que é seu vai vir para suas mãos. Então toma posse dessa palavra. E não abra mão da restituição de Deus e não se preocupe como que Deus fará. Mas Deus fará. Eu falo pela minha vida, irmãos. Teve coisas que eu fui roubada lá atrás. Deus restituiu de um outro jeito. Mas aquelas pessoas que me roubaram, que acharam que eu nunca ia ter de volta aquilo que foi tirado da minha vida, teve que ver Deus me restituindo de um outro jeito. Mas hoje me vem de posse de vitória. Então, quando a gente confia em Deus, Deus traz a restituição. Não importa como, mas aceite. Porque Deus sabe o que é melhor para você e Ele sabe chegar com uma grande restituição nas suas mãos. O que Deus tem para você agora é honra. E você precisa crer nela. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.